Olá! E aí, meus amigos, tudo bem? Começando mais um episódio aqui do Sessão às 6, sejam todos muito bem-vindos, me chamo Lucas Ribeiro e hoje vamos conversar sobre 2 lançamentos da Marvel nesse segundo semestre de 2023. Na primeira parte vamos trocar uma ideia sobre a nova temporada de Loki, 6 novos episódios chegaram no Disney Plus, continuando aí a história desse deus da mentira maravilhoso que a gente adora. E na segunda parte desse episódio vamos trocar uma ideia também sobre The Marvels, também conhecido como Capitã Marvel 2, que tá sendo bem bombardeado aí de hate. E assim, a essa altura do campeonato, todo mundo já sabe que a Marvel não tá na sua melhor fase. Até os fãs mais fanáticos estão sentindo que suas últimas produções têm sofrido com uma falta de foco e deixado a desejar, a gente já conversou sobre isso. Então hoje a gente vai continuar essa conversa do melhor jeito possível, sendo positivo, mas também realístico, como sempre tenham sido, né? Talvez me dê uma pequena dor de cabeça, talvez, mas tudo pro entretenimento, não é mesmo? Então tá tudo certo. Teremos sim spoilers pra caramba, tá bom? Teremos um monte de coisa pra discutir, minha gente, um monte de coisa pra discutir. Vou cobrir até onde der e caso você não saiba, já temos vários outros episódios postados sobre produções da Marvel. Vou deixar todos os links na descrição. Ou então a maioria, mas já falamos sobre a primeira temporada de Loki, Invasão Secreta, Miss Marvel, então só conferirem lá. E se vocês gostam desse tipo de conteúdo, nos acompanhem nas redes sociais. No Instagram estamos como @sessão às 6, no TikTok como @podsessão às 6 e no YouTube só pesquisar podcast Sessão às 6 mesmo, que fica bem mais fácil de trocar uma ideia legal e saber as opiniões de vocês. Beleza? Bora começar então com Loki, né? Parte 1, com spoilers. Espero que gostem. Bora lá. A sinopse é a seguinte: a temporada começa após a chocante conclusão dos últimos episódios, quando Loki se vê em uma batalha pela existência da Autoridade de Variância Temporal, ou AVT, ou TVA, para quem viu em inglês. Mas junto com Mobius, Hunter B-15 ou Caçadora B-15 e uma equipe de personagens novos e antigos conhecidos do público, o Deus da Trapaça irá navegar em um multiverso cada vez mais em expansão e perigoso em busca de Sylvie, Juíza Renslayer, Senhorita Minutos e a verdade do que significa possuir livre-arbítrio e um propósito glorioso. Bom, o showrunner aqui da vez é Eric Martin. Como todo mundo já sabe, a série é baseada nos quadrinhos da Marvel e todos os 6 episódios já estão disponíveis no Disney Plus sem custo adicional. Pessoal, Loki pra mim é a melhor série que a Marvel já fez e quando vemos o estado atual que eles estão hoje, a gente percebe que essa nova temporada chegou na melhor hora possível. O que marcou a estreia de Loki em 2021 foi ver que o foco era, de fato, um personagem que todo mundo já estava interessado, né? Mas que até então nunca teve o destaque que merecia. E fazer isso, abrindo as portas para o conceito do multiverso dentro da Marvel, introduzindo a TVA e variantes, casou muito bem, sabe? Conseguiram criar uma nova parte da Marvel que fosse só deles e que funcionou demais. E o resultado foi uma temporada super divertida, emocionante e principalmente de sucesso. Loki é a primeira e única série live action da Marvel, pelo menos até agora, a ganhar uma continuação, né? E agora, depois de conferir todos os novos episódios, fico muito feliz em dizer que esse padrão de qualidade continua. É muito bom estar de volta e eu amei que a série assumiu a responsabilidade de continuar exatamente da onde parou, sem avançar no tempo, sem deixar o público imaginando o que poderia ter acontecido, não. E voltar da onde paramos faz com que a série, ao invés de precisar de um tempo para engatar e reconquistar a atenção do público, já volta a 1000 por hora. Logo no primeiro episódio você sente isso, né? Efeitos especiais nível cinema, bastante coisa em risco, uma trilha sonora, não só no primeiro episódio, mas na temporada inteira, que eu espero muito que ganhe um prêmio, porque é sensacional do início ao fim.
As melhores qualidades da primeira temporada, basicamente, estão aqui de volta na segunda. Mais dinâmicas entre personagens, principalmente Loki e Mobius. Mais das vidas desses personagens dentro da linha do tempo e fora da TVA, que eu sei que era uma coisa que muita gente estava querendo ver. Mais do Kang e suas variantes. Só sei que quando terminei de ver tudo, só tive ainda mais a certeza de que de todos os filmes e séries da Marvel que falam sobre multiverso, Loki é disparado o mais ousado e interessante, que realmente mantém essa pauta como protagonista do início ao fim. Só não diria que é a mais acessível sobre esse tema, tá bom? Na minha opinião, essa seria o What If, por ter uma narração mais fechada, né? Uma lógica melhor estabelecida e que o público consegue acompanhar de boas. Mas eu falo mais disso já já. Mas no geral é ótimo acompanhar uma série que foca mais em desenvolver as pessoas que já conhecemos do que só focar em expandir e introduzir mais e mais personagens. E aqui eles têm muito pano para manga, né? Muitos questionamentos são trazidos. Quem é a Sylvie agora que aquele que permanece morreu? O que ela quer? Pra onde a Renslayer foi, né? Depois que ela passou por aquele portal no final da temporada passada. Quem é a Senhorita Minutos? O que ela faz da vida? O que come? Onde mora? E ter tempo pra explorar e saber o mínimo dessas questões é muito bom. Porque você se importa mais com os personagens, né? E se esse fosse o padrão, mano, todos os personagens introduzidos nos últimos anos seriam muito melhor recebidos do que de fato foram. Então fico muito feliz em saber que pelo menos uma produção deles ainda tem isso como prioridade. Agora, se eu tivesse que escolher entre os melhores momentos, com certeza matar a curiosidade de ver as vidas dos personagens dentro das linhas do tempo foi satisfatório para um monte de gente ver isso, inclusive eu. Se eles quisessem, poderiam ter sido ainda mais criativos com as profissões, os períodos de tempo, as vidas de cada um. Mas o resultado final foi bacana. Um outro ponto que chocou todos nós foi a Senhorita Minutos, né, ou Miss Minutes, surtadíssima, dando em cima do Victor Timely, né, que é uma variante do seu criador, aquele que permanece. Mas pra mim a melhor cena dela foi no episódio seguinte, quando reiniciaram o sistema da TVA e ela começou a desaparecer, né, dar uns glitches, falando pro Victor que ele nunca seria igual ao criador dela. E falando com o design todo desfigurado, né? Nossa, bem ousado da parte da Marvel aprovar esse destino pra personagem. Adorei. E claro, né, não tem como deixar de lado o episódio final, Loki voltando no tempo infinitamente, cada vez mais no passado, para tentar evitar uma catástrofe, né, o fim das linhas do tempo e a realidade como ela é. No início, eu fiquei um pouco preocupado porque a gente estava voltando tanto na história que uma hora a gente estava revivendo os acontecimentos da primeira temporada, mano, lá que a gente viu em 2021. Eu até pensei, meu Deus, será que a gente vai continuar aqui? Tipo, ficar aqui mesmo? Tudo que a gente viveu na segunda temporada não vai ter valido de nada. Tava começando a ficar nervoso por antecedência se eles iam arruinar todo o desenvolvimento feito até então. Mas o desfecho foi bom demais. Levar séculos aprendendo física quântica, interagir com aquele que permanece antes da sua morte, a dualidade de se Sylvie deve ser morta ou não para que o multiverso seja salvo. Tantas questões interessantes em tão pouco tempo. Realmente parecia que estava vendo um filme, né? E também o episódio final teve 1 hora mais ou menos. E realmente pareceu um filme pela quantidade de informações, foi ótimo. E a cereja do bolo, claro, Loki tomando o lugar de aquele que permanece, se tornando um verdadeiro rei, como sempre quis. E para salvar aqueles que ama, tem que viver isolado, garantindo o fluxo das linhas do tempo. Um verdadeiro deus da trapaça, ou deus das histórias, né? Como eu vi um pessoal comentando, que nos quadrinhos ele leva esse título por um período. E aqui nesse contexto lhe cai muito bem, quando você associa com as linhas do tempo. Daqui a pouco eu falo mais disso, mas essas definitivamente são minhas partes favoritas. Mas apesar de tudo isso, desses pontos altos e positivos,
houveram momentos que deixaram um pouco a desejar ou que poderiam ter sido um pouco melhores. Até quero saber se vocês se sentem incluídos nisso ou não. Porque, seguinte, para conciliar tantos personagens incríveis, dessa vez Loki acaba não assumindo tanto o papel do protagonista em alguns episódios. Eu sei que tem filmes e séries que tem mais de um protagonista ou que mudam de protagonismo com o tempo, mas se você passa mais tempo com a Juíza Renslayer e com a Miss Minutes do que com o Loki, numa série chamada Loki, realmente é algo a se pensar, né? Quando uns episódios terminavam, eu realmente me pegava pensando que a gente não tinha passado muito tempo com o protagonista, sabe? Às vezes acabava sendo meio deixado de lado mesmo. No final das contas, acaba que nem chega a ser um crime enorme e tal, até porque, como eu falei agora, o desfecho da temporada gira em torno dele, o que é ótimo, então pelo menos isso. Mas agora, vi que umas pessoas sentiram falta daquela pegada de detetive investigando um mistério além do tempo e do espaço, né? Procurando pistas em diferentes épocas da história. Realmente foi algo mais deixado de lado em comparação com a primeira temporada. Até porque nessa não chegamos a ter um mistério mesmo, né? E do jeito que a história foi contada, realmente a gente passa mais tempo na TVA do que em qualquer outro lugar. Mas, sinceramente, não foi algo que me fez tanta falta. Fiquei bem satisfeito do jeito que as coisas terminaram, mas entendo quem ficou esperando essa vibe detetive temporal, meio Doctor Who da Marvel, eu entendo. Mas agora, uma outra questão que eu não posso esquecer é o seguinte: a série é excelente, sem dúvidas quanto a isso, mas venhamos e convenhamos, essa temporada conseguiu deixar a série mais nicho do que ela já era. Ou seja, como a gente está falando de viagem no tempo, linhas temporais, temos muitos elementos confusos ou abstratos ou sem muita lógica, e escolher ir por esses caminhos podem ter como consequência você limitar ainda mais quem vai conseguir acompanhar esse tipo de narrativa. E eu digo ainda mais porque a primeira temporada já tinha essas vibes, né? Mas essa aqui, pra mim, conseguiu ser ainda mais viajada. No fim das contas, ainda dá pra entender o que tá acontecendo? Dá sim, graças a Deus. Mas confesso a vocês que logo no primeiro episódio era tanta informação nova em pouco tempo que eu mesmo voltei umas 2 vezes às cenas de explicação do OB pra ver se dava pra absorver alguma coisa, né? Tir temporal, depois deslize temporal, fluxo do tempo, radiação temporal, e eu só pensando, é o que, Obi, que você tá falando aí, mano? Aí eu ia lá e voltava. Ah, Lucas, mas eu entendi de primeira. Para produções caras como as da Marvel, é essencial atrair e apelar para o maior número de pessoas possíveis. Tem que ter um retorno, né? Um retorno financeiro. Série também custa dinheiro. Tanto que eu não vi tanta gente comentando sobre Loki como estavam comentando lá em 2021, quando estreou, sabe? Então, você avançar a história deixando ela mais complicada pode ser bem perigoso nesse sentido, até porque não acho que a Marvel pode se dar o luxo de perder ainda mais audiência, levando em consideração o estado atual em que eles estão. Mas essa crítica, em especial, eu faço com muito amor, porque eu realmente gostei dessa temporada, eu gostei do que foi feito. Sobre isso também, às vezes eu sentia que eles, para aumentar o drama da história, faziam uma tempestade em umas coisas que agora a gente sabe que nem eram tudo isso, sabe? Por exemplo, o super gancho no final de um dos episódios da Miss Minutes, ou Senhorita Minutos, dizendo pra Renslayer que ela tem um super segredo para contar sobre aquele que permanece, que vai deixar a Renslayer chateadíssima, e quando vê, era que a própria Renslayer teve a memória apagada por aquele que permanece e que, na verdade, ela o ajudou a acabar com a guerra multiversal e até a criar a TVA. Aí você já pensa, caramba, o que ela vai fazer, né, com essa informação? Gente, ela não fez nada. Ficou bolada ali por 5 minutos, chateada, mas a vida seguiu igual. O que ela ficou com uma postura mais de líder, mais ali pro final, disposta a matar e manipular um monte de gente pra conseguir o que quer, mas a sensação foi que a revelação foi a troco de nada. E também tive a mesma sensação quando começaram a fazer o maior mistério em cima da vida do Mobius na linha do tempo. Mano, mas teve uns fãs que eu só fazia rir, né? Tiveram uns fãs que começaram a viajar tanto
Mas tanto, teve uma que falou que ele podia ser uma variante do Thor e que isso ia explicar a ligação dele com o Loki. Nada a ver, mano. Depois daquela reviravolta broxante que WandaVision fez em cima do falso Pietro, né, que ele era um ator chamado Ralph Bohner, minhas expectativas quanto a surpresas e reviravoltas de personagens desde então têm sido sempre baixas. Tanto que minha aposta era que realmente ele fosse apenas um vendedor de jet skis. Pois não foi que eu acertei? E com certeza um monte de gente deve ter acertado também, porque é um palpite bem fácil de se fazer, né? O maior drama sobre quem ele poderia ser e o que será que a linha do tempo vai mostrar, não sei o que. É o quê? Um pai de família solteiro que trabalha vendendo jet skis. Só isso. Pro personagem eu achei ok. Só não achei necessário toda essa preparação pra mostrar algo que qualquer pessoa que acompanha a série pode adivinhar. O que eu tô querendo dizer é que às vezes eles traziam os questionamentos que ou eram respondidos e não davam em nada, ou nem respondidos eram. Me corrijam se eu estiver errado, mas todo o mistério sobre como é possível a TVA ter um passado, presente e futuro, se é um lugar além do tempo, pra mim continua sendo um mistério. Ou eles não responderam, ou eu que não entendi mesmo. Então, terminando de ver, eu me questionava se essa temporada precisava necessariamente ter todas essas questões para a história poder acontecer, sabe? Enfim. Mas agora bora falar deles, né? Nossos maravilhosos personagens, começando por ele, claro, Loki, o deus da mentira ou o deus das histórias, interpretado pelo fantástico Tom Hiddleston. Quando vi uns vídeos dos bastidores da temporada passada e umas entrevistas dele, você nota que o cara realmente ama o universo Marvel e que se importa com o personagem, né? O que é ótimo. Realmente acredito que uma parte da fórmula do sucesso de filmes de herói é você ter uma equipe por trás que conheça e se importe com o material que você está trabalhando. Porque os fãs percebem isso, né? Tem uma diferença. E o cara já tá há mais de 10 anos fazendo isso e tem uma autoria desse personagem que é maravilhosa. E tudo isso interfere na atuação. E meus amigos, que atuação, viu? Tem tantos momentos nessa temporada que são mais silenciosos, que é mais ele pensando ou reagindo a alguma coisa, e suas expressões faciais vendem tanto esses momentos, os olhos principalmente. Se esse gênero fosse mais valorizado nas premiações, com certeza seria indicado pela atuação, porque faz uma grande diferença. E com certeza isso deve até ter ajudado a equipe dos efeitos especiais, todas as sequências dele sofrendo com o deslize temporal, né? Aqueles movimentos involuntários, os saltos, as quedas, as batidas de cabelo, era ele que estava fazendo, né? E combinando isso com os efeitos, cara, muito bom. Mas voltando para os momentos mais emocionais, não tem como não falar do seu sacrifício, né? Ele se trancando e deixando os amigos do lado de dentro e caminhando até as linhas do tempo, as roupas se desfazendo para só então aparecer os trajes do deus que ele é. E ainda deu aquela olhada para trás, né, para se despedir dos amigos e lembrar que é por eles que ele tá se sacrificando. Mano, aquela sequência inteira, até ele sentar na cadeira segurando as linhas do multiverso, foi uma das melhores coisas que a Marvel já fez nos últimos anos. Foi incrível. Loki se tornou um dos personagens com o melhor desenvolvimento que a Marvel já fez. Eu ia falar isso no final, mas eu falo agora. Agora que eles assassinaram a personagem da Wanda no sentido, em todos os sentidos, mano. Literal, emocional, psicológico. Agora que eles arruinaram uma personagem que não tinha como errar depois de WandaVision, que eu nunca vou esquecer isso, depois desse final da série, digo com tranquilidade que Loki é o meu mais novo personagem favorito. Sair de um estado de constante ódio e inveja dos outros por querer ser um rei a qualquer custo e anos depois se tornar esse guardião do tempo que encontrou o seu propósito, seu glorioso propósito, mas para isso precisa ficar isolado pela eternidade para proteger aqueles que ama. Esse altruísmo todo é de uma coragem que ele não tinha no começo. E toda essa jornada, mano, foi incrível de acompanhar. Explorar esse personagem tem sido lindo. Por mim, a série termina por aqui. A proposta dela já foi entregue, na minha opinião.
e de agora em diante a gente podia se esbarrar com esse pessoal só nos próximos projetos mesmo, como participações especiais, né? Tenho certeza que ninguém ia reclamar. Mas agora vamos seguir. Temos também Jonathan Majors como o cientista e inventor Victor Timely e também retornando como aquele que permanece. Que ator mais talentoso! Eu acreditei sem dúvida alguma que Victor e aquele que permanece eram pessoas completamente diferentes, nem só pela aparência, o visual, mas pelos traços que o ator mesmo dava para diferenciar cada um deles. A gagueira, as expressões mais extrovertidas para um e mais contraídas e introvertidas para o outro. Vi que uma galera não curte a atuação do cara, e eu juro que não entendo. Falam que é muito caricato, muito teatral, mas se você estiver disposto a passar tempo suficiente com ele, pelo menos com o Victor, né, que aparece mais, realmente acho que uma hora você vai se conectar com a atuação do cara, ou pelo menos simpatizar, né? Não sei, pelo menos foi o que aconteceu comigo, né? Terminei assim completamente conquistado, mais uma vez, pela performance de Jonathan Majors, e dessa vez fazendo um personagem nada a ver com o que vimos antes, né? Então, nota 10 aí. Eu sei que ele tá envolvido numas controvérsias aí super pesadas envolvendo a ex-namorada. Não entro em detalhes aqui porque nem é a proposta do podcast, mas vamos só dizer que, mesmo o julgamento ainda não tendo acontecido, infelizmente a verdade é que depois dessa, a carreira do cara acabou. Dificilmente nos próximos anos ele vai estar associado a alguma grande produção hollywoodiana, independente de qual seja o resultado do julgamento. O que é uma pena, porque como eu falei agora, no sentido profissional e técnico, Jonathan Majors é um ator fenomenal. Esse, inclusive, estava sendo o ano dele. Lá no primeiro trimestre, se eu não me engano, estreou Creed 3, em que ele estava estrelando, que foi muito bem avaliado. Esse ano ainda ia sair umas novidades sobre seu filme, que tinha tudo para ser indicado a um Oscar, né? Mas agora nem deve, pelo que eu soube, ser mais lançado. E acaba sendo mais um caso de uma pessoa talentosíssima no ramo do entretenimento, que se encontra no meio de polêmicas na sua vida pessoal, num nível que você simplesmente não vê mais volta. E sobre o futuro do Kang em especial, a gente fala daqui a pouco, porque agora temos rápidas menções honrosas. Queria falar de todo mundo, mas tenho que ser breve porque quem vai editar esse podcast sou eu. Mas, seguindo aqui, nós temos Sylvie e Mobius, interpretado respectivamente pelos maravilhosos Sofia Di Martino e Owen Wilson. Eles dois, juntando com o Loki, são perfeitos. A série fica ainda mais interessante quando esses três interagem. Uma pena que não aconteceu tanto quanto na primeira temporada, né? Sofia Di Martino, ótima como Sylvie. Aqui a vemos na busca pelo depois, né? Pelo além da morte de aquele que permanece. O que fazer quando você finalmente se vinga de uma pessoa que tirou sua vida de você mesmo, né? Qual é o depois disso? E para ela foi viver uma vida comum. E na série vemos isso sendo representado por ela trabalhando no McDonald's retrô dos anos 80. Nossa, muito fofo. E por mim a gente teria até continuado esse arco de autodescoberta e tal, mas aos poucos fomos nos desviando disso ao longo dos episódios, mas eu adorei ver essa personagem mais humanizada e com menos raiva. Suas interações com o Loki tinham uns diálogos assim bem filosóficos que me faziam pensar sobre os objetivos de cada um até depois que o episódio terminava. Nossa, nota 10. Foi mais deixada de lado essa temporada? Foi. Mas a gente trabalha com o que tem, né? E apesar disso, o resultado final foi bem bacana. Sobre o Mobius, olha, não sei de onde as pessoas tiraram esse chip do Mobius e do Loki, que eu achei do nada. Se eu que sou emocionado só vi como dois amigos mesmo, Mobius sendo um amigo que Loki talvez nunca tivesse tido até então, pra mim faz sentido ser só isso, né? Nunca vi nada demais e eu gosto dessa amizade, sabe? Eu gosto deles manterem nesse nível. Eu acho que os fãs da Marvel que gostam de uma fanfic é que estão por trás disso tudo aí. Viram que Steve e Bucky não deram em nada, né? E agora estão mirando neles dois. Ei, brincadeira, viu? Brincadeira. Amo vocês. Mas eu ainda não vi isso que vocês estão vendo. Sério. Se eu visse, eu até dava uma razão, mas por enquanto nada. Mas sobre o Mobius mesmo, outro também deixado de lado, né? E quando finalmente focamos na sua vida dentro da linha do tempo,
não vai pra canto nenhum. E eu sei que 6 episódios é pouco tempo, né, pra explorar esse mundo de personagens. E assim como a Sylvie, sua participação aqui foi suficiente, mas não me importaria de ter visto mais. De qualquer forma, temos Owen Wilson fazendo aí um bom trabalho, como sempre. A adição de Ke Huy Quan ao elenco foi maravilhosa, aproveitando aqui esse gancho. Pra muita gente, ele que foi o ponto alto da temporada, o que é ótimo. Mas vamos combinar que uma pessoa chamada de OB, no caso, né, obviamente em português, OB aqui no Brasil, fica um pouco puxada, né? Logo quando apareceu pela primeira vez, a pessoa já pensa, OB? Mas isso não é... Isso não é um absorvente, mano? Será que só no Brasil que tem esse nome? Não é possível. Assim, mal sabem eles, coitados. No final você se acostuma com a abreviação, mas vamos combinar que Ouroboros também é um nome massa, né? Por favor. Tá, mas o que isso significa pro futuro, hein? Até porque a série termina e não temos cenas pós-créditos. Se não me engano, só a do episódio 1, mas essa era só pra dar um paradeiro pra Sylvie, nada demais. Como comentei agora há pouco, e quem já viu sabe, a série termina com o Loki tentando controlar o seu deslize temporal, né? Podendo agora ir para qualquer parte do tempo. E percebendo que para salvar as linhas do tempo e a TVA e seus amigos, realmente alguém tem que ficar lá em cima, além do espaço e tempo, garantindo que o multiverso continue seguro e tudo mais. Ou seja, isso dá à TVA uma segunda chance, né? Uma oportunidade dela não ser aniquilada e tudo mais. Uma segunda chance que eu digo não de podarem e eliminarem as linhas do tempo alternativas, mas sim ajudar o Loki e dessa vez tentar fazer com que todas as realidades coexistam sem nada que as ameace, né? Tanto que a cena final da TVA, nós descobrimos que eles estão constantemente monitorando as atividades dos Kangs e todas as suas variantes, né? Já que são eles os mais propensos a servirem como ameaça, né? Ao multiverso. Até porque vale lembrar que aquele tir temporal, né, aquela máquina que unificava as linhas do tempo, foi construída por aquele que permanece para evitar que mais Kangs existam e que a guerra multiversal em que todos lutam para tentar dominar o multiverso volte a acontecer. Ou seja, ao libertar todas as realidades e ainda quebrar o tir, Loki deixa as portas abertas para uma futura guerra entre os Kangs mais tiranos e a disputa pelo multiverso. Ou seja, Vingadores Dinastia Kang. Esse, sem dúvidas, é o primeiro gancho que temos para esse filme previsto para lançar em 2026. Meu Deus. Em circunstâncias normais, isso até seria bom, né? Ter um gancho assim para indicar um próximo filme. Mas quando você lembra que o foco disso tudo é o Kang, que é interpretado por um ator envolvido em polêmicas bem desagradáveis e que vai contra tudo que a Disney representa, eu não sei como que eles vão se desviar desse ator, né? Se desassociar dele e ainda manter o Kang no centro. Se esse filme tiver mesmo que sair obrigatoriamente, né? Esse Vingadores, coisa que a Disney deve estar repensando com muita calma agora, a melhor saída seria reescalar o papel, né? Contratar um novo ator para continuar como Kang. Mas aí é que tá, vale a pena esse trabalho todo por um personagem que eu não vejo ninguém morrendo de amores, sabe? Eu não vejo ninguém falando, nossa, sou fã do Kang, número 1. Ou então simplesmente achando ele super interessante. E também Homem-Formiga e a Vespa Quantumania, que saiu no começo desse ano, também não ajudou nesse sentido, né? Então, será que seria melhor mudar o nome do filme e também o foco da Marvel para outro vilão? Ou uma outra pegada? Jogo essa pergunta para vocês porque eu mesmo ainda não tenho certeza de nada. Soube de uns boatos aí que veremos a TVA novamente em Deadpool 3, já que o tema do filme também vai ser multiverso. Olha, já tem a minha atenção, então vamos ver no que vai dar. E quanto ao Loki, só Deus sabe. Esse eu não vou nem tentar adivinhar quando é que vai aparecer de novo. Bom, no geralzão, a nova temporada de Loki continua me fazendo crer que é a melhor série da Marvel já feita, com WandaVision ficando em um sólido e merecido segundo lugar, justamente por conseguir entregar uma aventura extremamente inteligente, interessantíssima, que me fez ficar louco de curiosidade para saber o que ia acontecer toda semana.
ao mesmo tempo que não tem medo de trazer consequências agora, ao invés de só prometer trazer consequências pro futuro, que é o que muitos filmes e séries deles, né, da Marvel, têm feito. Aqui não, aqui a gente consegue fazer os dois. Te deixa curioso pro futuro, mas também deixa claro que mudanças já estão aqui agora, né, nessa nova temporada. Você não precisa esperar. E só isso é um diferencial muito satisfatório. É uma temporada perfeita? Não. Podia ter um pouquinho mais de ação, personagens excelentes que retornam aqui podiam ter recebido um pouco mais de atenção. Talvez a história pudesse ser menos complexa e confusa de se entender, talvez. Mas não nego de maneira alguma que o resultado é uma jornada que honra toda a trajetória desse agora, Deus das histórias, e o torna facilmente um dos melhores personagens que a Marvel já desenvolveu. Não sei como o público geral se sente com ele claramente sendo um herói, porque agora nem anti-herói é mais, mas o jeito como foram levando suas decisões e escolhas foi tão humanizado, e ver o seu glorioso propósito sendo finalmente atingido foi tão bom que valeu muito a pena. Por mim, tudo bem se ele ficar flertando entre herói e anti-herói de vez em quando, até porque todo mundo por trás dessa série já se provou que sabe bem como dar a vida a um personagem tão complexo como esse e ainda explorá-lo de um jeito nunca feito antes, né? Então, termino a série super satisfeito. Tá, mas e vocês? Também acham que Loki foi tudo isso? Ou eu sou só um podcaster emocionado falando besteira? Assistiriam uma terceira temporada ou acham que já tá bom? Me conta lá no Instagram, @sessãoas6, ou se estiver escutando pelo YouTube, conta aí nos comentários suas impressões, o que acharam, o que podia ser melhor, que a conversa nunca acaba por aqui, e sem contar que adoro trocar uma ideia com vocês. E assim, meus queridos, finalizo a parte 1 desse podcast e dou início também à parte 2 sobre o novo filme The Marvels. Será que é tão ruim assim como todo mundo tá falando? Será que tem outros fatores envolvidos? É exatamente sobre isso que a gente vai falar agora, também com spoilers, tá bom? Então não sai daí não, bora lá! Quando os poderes de Carol Danvers se entrelaçam aos de Kamala Khan e a astronauta Capitã Monica Rambeau, juntas precisarão se unir e aprender a trabalhar em conjunto para salvar o universo como as Marvels. Bom, é dirigido e co-escrito pela Nia Da Costa, que também dirigiu o recente filme Candyman, e assim como Loki, esse filme também segue sendo baseado nos quadrinhos da Marvel, que são lançados até hoje, e atualmente você confere o filme nos cinemas, mas daqui para 2024 com certeza vai estar aí no catálogo do Disney+. Tá, vamos direto ao ponto. Minhas expectativas indo pro cinema eram bem baixas. Me apaixonei pela Monica Rambeau quando apareceu em WandaVision, foi uma excelente personagem secundária, mas isso foi em 2021, né? Estamos em 2023, o hype já não é mais o mesmo. E mesmo a sua série tendo muitos problemas, eu adorei Iman Vellani interpretando Kamala Khan. Entre todas as falhas da sua série, vi pouquíssimas pessoas falando mal dela, da sua atuação ou do jeito como escolheu dar vida à personagem. E sobre a Capitã Marvel, sou muito neutro em relação a ela, porque até então só teve um filme solo, apareceu em Ultimato e em umas 3 cenas pós-créditos, e então por isso não acho que passamos tempo suficiente com ela para sentir qualquer tipo de animação ou intimidade, como é o caso do Capitão América, Viúva Negra, etc, etc. Mas o que cancelou totalmente minha animação pro filme foi a tal, né, a famosa internet, a quantidade de comentários assim, podres, que eu já li, xingando o filme, as atrizes, a diretora, bem antes, mano, do filme sequer ser lançado. Chega uma hora que acaba ficando bem difícil não absorver todo esse lado tóxico dos fãs, mesmo que você tente. O que é triste, porque filmes não deviam ser um entretenimento, principalmente os filmes da Marvel. Eu mesmo não tenho interesse nenhum em ficar batendo boca na internet com desconhecidos sobre um filme que já ninguém tá falando mais, vai todo mundo esquecer e partir pra próxima, porque é isso que as pessoas fazem. Então já aproveito e adianto aqui. Se você ainda não viu esse filme e vai ver depois, ou no Disney Plus, ou onde quer que seja, tenta ver depois que essa onda de hate passar. Se não afetar você, beleza. Mas foi bem difícil aproveitar com qualquer imparcialidade que seja, quando se tem trocentas pessoas online sentindo prazer em odiar um filme que não ofende ninguém.
Se você viu The Marvel, sabe que não é pra tanto essa bagunça toda. Então, bora falar sobre isso, começando pelos pontos positivos, porque sim, o filme não é de todo mal, olha que maravilha. E destacando logo o que vi que todo mundo tem de melhor pra falar e que eu também assino embaixo. Que divertido. Se você estiver disposto a se deixar levar pela história e não pensar muito, não levar tanto a sério, é uma aventura bem divertida que você vai estar assistindo ali. Os maiores argumentos que provam isso são as sequências de ação e o uso dos poderes. Olha, eu não vejo um filme com heróis usando suas habilidades tão bem já faz um tempo, viu? Principalmente em combate, e a cereja do bolo foi a criatividade nas trocas de lugar sempre que alguma usava os poderes. Quando fica claro o que tá rolando com elas, você já acha que vai ficar mais do mesmo, né? Que vai seguir um padrão previsível. Mas eu amei que elas mesmas usaram para benefício próprio e como de repente uma desvantagem pode se tornar uma vantagem contra algum adversário. E usar isso para mudar as suas chances contra a vilã foi muito legal de assistir. Aquela montagem do treinamento delas foi bacana e isso ainda conseguiu deixar as sequências de ação mais dinâmicas, né? Mais criativas, como eu falei, e que pelo menos me deixou curioso para saber como as coisas iam sair por causa justamente dessa imprevisibilidade, né? O fato dessas trocas poderem sair exatamente como se espera ou não, né? Vai da vontade dos roteiristas. Então, isso foi bem legal também. O senso de humor também é bacana, sei que tem gente que tem um ranço das piadas da Marvel, mas no geral eu gostei, até porque a maior parte vem da Kamala, que consegue fazer funcionar, o que é ótimo, já falamos mais dela. Sobre a vilã, definitivamente eles continuam tendo um problema em escrever e desenvolver vilões que captem e chamem a atenção do público, e infelizmente é isso que acontece aqui, porém, vou confessar que uma vez que você entende o que ela tá tentando fazer, no caso, roubar os recursos naturais dos outros planetas e transferir pro dela, coisa que eu demorei anos pra entender que era isso que ela tava fazendo, dá pra notar que não é um objetivo impossível, né? Tanto que no fim das contas o planeta voltou à vida sim, não só do jeito como ela imaginava, e com motivações lógicas. Roubar recursos de outros lugares que eu sei que tem, ao mesmo tempo que eu me vingo de uma pessoa que tirou tudo de mim. Uma vez que você tem todas as informações à sua disposição e você junta tudo, faz sentido. É um plano ok e simples, não é muito confuso. E falando agora, assim, em voz alta, ela me lembra muito da Ghost, né, ou Fantasma, que é a vilã de Homem-Formiga e a Vespa, né, o segundo filme. Ou seja, uma vilã sem sal, mas com as motivações bem compreensíveis e que, como eu falei agora, fazem sentido. E sem contar que eu respeito muito os filmes que hoje em dia, principalmente, trazem vilões que não necessariamente querem dominar o mundo e conquistar todas as galáxias e destruir a Terra, sabe? E essa se enquadra aqui. Então, quer dizer, a Terra ia ser destruída sim, sem o Sol, né? O nosso Sol. Mas não era um objetivo dela. Então, eu gosto de vilões que fogem um pouco da proposta clichê que todo mundo já espera. O elenco também é um ponto positivo bem legal, mas a seção deles ainda tá por vir, então vou aproveitar para falar também das partes mais técnicas, né? Que, ao contrário de alguns filmes e séries aí bem meia boca, dessa vez conseguiram cumprir o seu papel, entregar uma qualidade audiovisual que ajude a história a ser contada. E aqui a gente vê isso nos efeitos especiais bem bacanas, nas paisagens, nos poderes. O departamento de maquiagem vendeu super todas as raças alienígenas de todos os planetas que visitamos. Os Skrulls, por exemplo, continuam muito bem idealizados, né? Aquele planeta musical também, com um monte de alienígenas. Os designs dos cenários, das naves, dos planetas, me fez sentir que de fato a gente estava conhecendo e explorando uma aventura intergaláctica da Marvel, que é a proposta, né? Ah, Lucas, filme perfeito, então? Gente, jamais. Jamais. Bora falar então sobre o que poderia ter sido melhor ou o que realmente deixou a desejar mesmo. Meus amigos, eu acho que devia ser um crime você terminar a invasão secreta do jeito que terminou, né, com a Terra só faltando pegar fogo, com humanos caçando e matando Skrulls refugiados. Nick Fury, corajoso como é, fugiu de volta para a espaçonave dele. E é isso. Não vemos absolutamente nada do que rolou em Invasão Secreta aqui em As Marvels.
Ah, mas nem precisava. Quem acha isso, pra mim, não assistiu a série. E quem não assistiu a série eu não julgo, mas assim, só dando uma recapitulada. Uma raça alienígena sendo assassinada por medo dos humanos, o que isso por si só já é um baita comentário social, né? Com minorias, com imigrantes. Tivemos também uma Skrull simplesmente com todos os poderes de todos os 8 milhões de personagens que a Marvel já trouxe, incluindo Capitã Marvel. E Nick Fury, que a gente vê que tem o telefone dela, em momento algum acha relevante compartilhar esses pequenos detalhes, né? A gente não pode esquecer, pessoal, que um defeito não precisa ser algo que foi feito e que deu errado. Pode ser também algo que devia ter sido feito, mas não foi, que é o caso aqui. E também não é o único. Como é outra coisa, bora lá. Como é que esse filme... Não, agora eu quero saber de vocês. Como é que esse filme tem a coragem de trazer de volta uma pauta que não deu certo, que no caso é o bracelete mágico da Kamala, só pra de novo não conseguirem explicar isso direito, mano? Mas não é como se todo mundo quisesse muito que fosse o tema, que esse fosse o tema central da história. Mano, a Marvel sozinha se colocou nessa situação. A gente não falou nada. E pra mim, o resultado continuou o mesmo. Ok que eles falam um pouco mais, né, que tem 2 braceletes ao invés de um, que era pra ser um mito, mas que os 2 juntos, colocados numa mesma pessoa, são super poderosos, que é um bracelete quântico. Mano, o que raios é um bracelete quântico, velho? Ai, sério, devia ser um crime você colocar quântico e supor que todo mundo tá entendendo o que você tá falando. Quer dizer o quê? Que veio do reino quântico esse bracelete? Que ele foi criado com partículas do reino quântico? Isso tem alguma coisa a ver com os 10 anéis do Shang-Chi, como muita gente estava teorizando? Não, mas falando sério, alguém entendeu como funciona o bracelete da Kamala? Porque eu tô até hoje tentando entender. E eles estabeleceram que ela é uma mutante também, né, no final da série. Então, pra que esse bracelete? Eu jamais, acho que nenhum de nós, teria escolhido colocar como um dos pilares de um filme um plot que não faz sentido. E ainda por cima foi confuso e mal explicado. Esse bracelete sozinho, mano, conseguiu fazer tudo isso, né? E foi muito arriscado. E por falar em arriscado, eu sei que falei que curti o senso de humor, e é verdade, mas tiveram 2 cenas em especial que foram extremamente arriscadas, que eu pensaria 1000 vezes antes de colocar num filme desse. Acho que vocês até já sabem quais são. A do planeta musical, que todo mundo fala cantando, e a sequência que os gatos alienígenas, né, os Flurkins, saem pela nave espacial devorando a tripulação para que todos consigam evacuar a nave com segurança. Por que são arriscadas? Porque aqui no primeiro caso, o do musical, metade do planeta Terra odeia musicais, né? Então você colocar num filme de herói, que por si só já é um gênero que tem um mercado super saturado, colocar dentro de uma história um planeta pro público ficar vendo o povo cantando é complicado. E vendo na sala de cinema foi estranho porque dava a entender que ninguém tava super entendendo o que tava acontecendo, sabe? No caso, o público que tava vendo comigo. Tinha umas horas que era nítido que era piada, a gente ria, mas como a cena continuava e não terminava, às vezes o público não sabia se ria, se era pra levar a sério mesmo, se eles estavam levando a sério. Eu achei legal, mas não acho que valeu o custo de você ter mais gente saindo por aí falando que o filme é horroroso, sabe? Quanto à sequência dos Flurkins, algumas partes funcionaram muito pra mim, tava gargalhando vez ou outra, não vou mentir, mas no geral, eu diria que é uma piada que funcionou mais na teoria, no papel, do que ali vendo a execução. Porque temos gatos alienígenas devorando pessoas, né, entre aspas, numa sequência filmada em estilo de filme de terror, e ainda por cima, e isso eu não sei se todo mundo pegou, tocando no fundo a música Memory, do musical Cats. Então, pra mim, o conjunto dessa obra me agrada mais falando tudo isso em voz alta, a ideia na teoria, do que vendo ser executada no filme, né? Tô trazendo essas questões porque bem antes de lançar, bem antes, The Marvels já estava sendo alvo de críticas por diversos motivos. E filmes blockbuster como esse, com custos altíssimos,
precisam apelar para o maior número de pessoas para ter algum tipo de retorno, né? E ainda mais do jeito que a Marvel tá hoje, não tá em condições, como eu já falei antes, de arriscar diminuir ainda mais esse público. Então, mesmo tendo curtido, talvez tenha sido um tiro no pé. Mas em relação àquele planeta musical, nossa, é uma situação muito complicada, porque em partes eu culpo o público por julgar certas cenas, porque em Guardiões da Galáxia nós vemos aventuras também intergalácticas que são cheias de bobagens e piadas super expressivas e visuais e super engraçadonas, algumas que funcionam, algumas que não funcionam, algumas super bestas, e eu não vejo ninguém falando nada. Aí quando chega um filme chamado As Marvels, também com uma pegada intergaláctica, mirando em um humor meio bobo, aí para algumas pessoas já é um pouco demais, mas essas mesmas pessoas assistem Guardiões da Galáxia, entendeu? Então é um pouco complicado essa questão, é complicado. E por falar em críticas, vocês acham que a gente chegou num ponto que as pessoas estão só amando odiar esses filmes? Será que todas as críticas estão sendo válidas sim? Ou que tem um grau de preconceito aí por trás, em termos, aqui no caso, por termos mulheres como protagonistas? Não sei se já pensaram sobre isso, mas é um tema bem interessante porque a Disney, principalmente, tem mostrado suas dificuldades em trazer personagens femininas de sucesso no entretenimento, né? Aquelas que de fato conquistam o público. Recentemente eu vi um vídeo bem legal falando sobre como o público, na verdade, odeia roteiros mal escritos e não mulheres fortes. E na maior parte dos casos, eu concordo, né? Quando a gente pega personagens como Toph, Katara, de Avatar, o primeiro filme da Mulher Maravilha, a animação Arcane, da Netflix, temos tido sim excelentes mulheres no entretenimento. Então a gente sabe que pode ser feito, mas por que tem tantas que são mal recebidas? O vídeo fala que bons personagens, principalmente heróis, são aqueles que nos inspiram pela capacidade de evoluir para além dos erros e dos seus fracassos, ou além das dificuldades que a vida traz para elas, entendeu? E tantas heroínas nos dias de hoje falham justamente em conquistar o amor do público, né? Por serem escritas para dominar o seu poder logo de cara, para já saberem logo de tudo, de um jeito que a história é escrita para elevar essas mulheres, ao invés de fazê-las ralarem mesmo até chegar ao topo. E muitas vezes isso é feito só para provar um ponto, sabe? Só para provar um argumento ou então levantar alguma bandeira. Os exemplos que temos hoje, She-Hulk, Capitã Marvel, Rey de Star Wars, Mulan, né, do live action, por seguirem mais essa linha, acabam sendo mais superficiais, né, pouco carismáticas, e muitos as enxergam como arrogantes mesmo, né, por causa disso. E o melhor conselho que eu vi nesse vídeo é procurar criar personagens só para contar uma boa história, e não para provar um ponto. E isso até pode ser frustrante de se ouvir. Eu sou a favor do progresso e de diversidade como qualquer outra pessoa, mas vocês já repararam que a melhor forma de fazer isso é justamente não focando muito nisso? O melhor exemplo que eu tenho para dar agora, pensando assim de cabeça, é Stranger Things, uma das maiores séries de sucesso que existem hoje em dia. E temos o quê? Pessoas pretas, temos mulheres muito bem escritas, de várias faixas etárias, pessoas da comunidade LGBT+, mas aí eu pergunto, a série é sobre isso? Não, mano. E é sobre o quê? Um mundo paralelo louco, com os monstros tentando invadir a Terra através de uma cidade dos anos 80. Ou seja, ao não tentar transformar a diversidade como prioridade número 1, mas ainda respeitar e reconhecer a sua importância, você consegue trazer isso de uma forma infinitamente mais natural e inclusiva, né? E melhor ainda, que vai ser melhor absorvida pelo grande público. Essa em especial tem sido a maior dificuldade da Disney, né? E assim, pra ser justo, é bem difícil saber dosar tudo isso. Não é qualquer um que consegue. Mas aqueles que conseguem estão se dando muito bem, né? Tá aí, como eu falei, Stranger Things, mais uma vez, dando exemplo, né? Com índices de público altíssimos, de diversas faixas demográficas. Mas, ou seja, mostrar personagens falhos que precisam amadurecer e crescer ao invés de serem perfeitos e já saberem de tudo, faz toda a diferença. E, de certa forma, isso se aplica aqui pro filme.
poderiam ter caprichado nos detalhes que teriam deixado essas personagens mais realísticas. Por exemplo, desde quando Kamala consegue lutar? Na própria série dela, ela mal fez isso, mano. Ela usa mais os poderes do que luta de combate mesmo, corpo a corpo. Podiam ter mostrado, então, ela quebrando a cara e aprendendo com o tempo, né? Melhorando nos combates, nas lutas, se aperfeiçoando. Aqui a gente também vê um clássico de filmes desse gênero, né, herói, que é a heroína que passa por Deus e o mundo, né, um furacão, uma explosão, o chão se abrindo e a maquiagem ali, ó, nem um borrão. A quantidade de vezes que a Capitã Marvel voltava de uma cena de batalha com o cabelo mais hidratado do que o de todos nós juntos era ridículo. E isso também indica a falta de consequências, né? Cabelo que não fica bagunçado, ninguém com um hematoma sequer, cortes no rosto muito menos. Isso parece muito, muito besta, mas essa glamorização excessiva dos super-heróis, né, visualmente falando, também não ajuda isso. Ah, e só pra deixar claro, tudo que eu falei agora é só uma parte da verdade, tá? É só um lado da moeda. Uma outra dura realidade que é chato falar, mas que é a realidade, é que dentro do gênero herói, que é demograficamente mais dominado por homens, no caso, homens como público, você ter um filme com 3 mulheres protagonistas, em que 2 são pretas, tem tudo a ver com o feedback que a gente tem visto nas redes sociais. Seria muita inocência supor o contrário. Eu tenho certeza que se exatamente o mesmo filme fosse feito com a mesma história, mas com 3 homens super bombados, não ia ser tão criticado. Claro que os problemas da história continuariam e tudo mais, mas não seria na mesma intensidade desproporcional que tem se tornado. O que é uma pena, né? Diz muito sobre o mundo que a gente está vivendo. Por isso que a melhor coisa que essas produções podem fazer para combater isso é honrarem os personagens, né? Trazendo boas histórias para todo mundo poder conferir. Beleza, seguindo aqui para os personagens, começando por ela, Capitã Marvel ou Carol Danvers, interpretada pela vencedora do Oscar, Brie Larson. Lembra que agora há pouco no começo falei que não estava animado para revê-la porque ainda sentia que não conhecia direito? E se eu disser a vocês que mesmo depois desse filme eu ainda sinto que não a conheço direito? Em teoria, ela é a principal, a líder desse trio, né, da equipe, mas na prática, as co-protagonistas roubam as cenas muito mais, sendo escritas para serem mais carismáticas, mais interessantes, e por isso que eu acredito que essa escolha tenha sido boa e ruim ao mesmo tempo. Boa porque você acaba trazendo mais gente interessante para a história, né, deixando a história em si mais atraente, tem mais chances de atrair e divertir mais o público, né? Mas o lado ruim é que você acaba dificultando que todas as personagens tenham uma chance justa de serem desenvolvidas. E a que mais precisava acabou ficando de lado, né? Todas as vezes que eles mostravam mais da Carol Danvers, pra mim, faltava. Mostravam que tinha medo dos seus poderes e que tinha receio de explorá-los com meio de prejudicar alguém, mas logo depois foi ali reviver um sol, pleníssima como se nada houvesse, né? Logo depois de ter dito que não sabia como fazer isso e achava que ia ser super difícil. Também mostraram que ela deixou a desejar na promessa que fez para os Skrulls em achar um planeta seguro para eles, como vemos em Invasão Secreta, e também a promessa que fez para Monica Rambeau de que voltaria para visitá-la ainda na infância. E a desculpa, pelo menos para Monica, era o medo de falhar e não estar à altura da pessoa que Monica achava que ela era. E o filme podia ter trabalhado muito mais nisso, ter explorado esse medo dela de ter poderes que são mortais, que podem machucar as outras pessoas, e o medo de decepcionar aqueles que ama. O que eu tô querendo dizer com tudo isso é que o roteiro até dá as ferramentas para explorar essa personagem, mas não faz o suficiente para que isso seja bem feito. Até porque não saí do filme achando que a conheci de uma forma mais íntima do que quando entrei no cinema, sabe? O que me faz me importar com pessoas como Wanda, Capitão América, Homem de Ferro, é que eles já apareceram tantas vezes em fases tão diferentes da vida que você sente que conheceu diferentes lados e dificuldades de cada um, e como todos evoluíram com isso. Se nem esse filme, que também é Capitã Marvel 2, conseguiu fazer isso, eu não tenho a menor ideia de quando essa mulher vai aparecer de novo e ter uma nova chance de se conectar com o público. Gosto da atriz, gosto da Brie Larson, mas confesso que quando vejo qualquer outra produção sua fora da Marvel, a atuação e performance me chama bem mais atenção de quando interpreta
Capitã Marvel. E não acredito que seja culpa da atriz, tá? A própria Marvel, eu acredito que não tá dando espaço dela dar vida a uma heroína forte, porém mais vulnerável, né? Ou simplesmente mais carismática. Até porque se ela ganhou um Oscar, mano, não foi por qualquer coisa, né? Por favor. Agora as coadjuvantes Miss Marvel, ou Kamala Khan, interpretada por Iman Vellani, e Monica Rambeau, interpretada por Teyonah Parris. As duas são ótimas, é muito bom ver que Iman Vellani continua extremamente carismática ao ponto de roubar as cenas em que aparece. O senso de humor que ela traz é maravilhoso, uma ótima adição pro filme, e eu realmente consigo ver, para minha surpresa, que eles de fato estão construindo essa personagem sem transformá-la na versão feminina do Peter Parker, né? Sendo só aquela nerd que surta quando vê todo mundo e que sabe de todos os super-heróis e tal. Tem traços disso sim, é uma parte da proposta da personagem, eu não acho que isso devia mudar, mas ela contribui muito para a equipe, com os poderes, com as interações maravilhosas com as outras personagens, e ainda vai convocar os Jovens Vingadores, né, que a gente vai falar mais daqui a pouco. Então ver que ela fala e faz é uma adição bem-vinda à equipe, do que se tivesse ficado o filme todo só surtando vendo a Capitã Marvel, sabe? Eu espero que depois desse filme as pessoas vejam que os problemas aqui na história, na série da Miss Marvel, não tem nada a ver com essa atriz maravilhosa que até agora tem feito um trabalho nota 10. Adorei também que a sua família esteve presente na história, fez sentido, eles são ótimos, né? E sem contar que assim você resgata um pouco a essência da série, que foi muito boa, né? O centro familiar, o núcleo familiar, e mantendo também aquela relação que é essencial entre Kamala e sua família. E é bonito de se ver, é bem bonito. Sobre a Mônica, ver seus poderes sendo usados de diversas maneiras, todas relacionadas com a luz e energia, foi bem legal, foi de longe o mais criativo e divertido dos três. É uma ótima estrategista, gostei de vê-la em ação, porém, pra mim ela foi uma combinação das personagens Kitty Pryde, né, Lince Negra, e Sue Storm, que também é a Mulher Invisível. E como daqui a uns anos vamos ver tanto o Quarteto Fantástico quanto os X-Men na Marvel, eu não tenho ideia de como que eles vão trazer esses personagens sem parecer algo repetitivo, de tão bem feito que foram as habilidades da Monica Rambeau aqui, mas isso é um problema pro futuro, né? Também queria ter visto ainda mais da relação dela com a Carol, e sobre seu sacrifício no final, olha, cara, pareceu desnecessário. Não sei se fui eu que não prestei atenção na hora, mas ainda não entendi por que ela simplesmente não tentou fechar aquela fenda no espaço-tempo, estando do mesmo lado da sua própria realidade, né? Eu não entendi porque ela precisou ir do outro lado para fazer isso. Pareceu um sacrifício com tantos furos que acabou não tendo carga emocional nenhuma, até porque você sabia que ela ia voltar, né? E pegando esse gancho maravilhoso, tivemos uma cena pós-crédito, no meio dos créditos, na verdade, né? Que descobrimos que, de fato, para surpresa de 0 pessoas, Monica Rambeau sobreviveu. Mas a questão é aonde ela foi parar, né? Acordou simplesmente numa nave, acredito que seja uma nave, com o Fera dos X-Men, com o retorno do ator Kelsey Grammer, o mesmo cara que fez o Fera nos filmes dos anos 2000. E vemos também a atriz Lashana Lynch como a heroína binária. Vocês sabem quem é a binária? Não tem problema, ninguém sabe. Eu mesmo, quando vi a cena, fiquei, meu Deus, quem danado é essa mulher? Mas depois de umas pesquisas, vi que essa versão da Marvel em específico é uma variante da Maria Rambeau, né? Até então a gente conhecia como sendo a mãe da Mônica, tanto que a Mônica, quando a viu, ficou chocada, jurando que era a mãe. Aqui, nesse caso, nessa versão da personagem, ela se tornou a Capitã Marvel e não a Carol. Também capaz de gerar luz, energia e tudo mais. Mas se vocês prestaram bastante atenção nessa cena, viram que ela tá usando não só um, mas os 2 braceletes que foram mostrados no filme, né? Sendo que no caso, os 2 do universo dela. E isso traz novas questões, né? Ela ganha os poderes desses braceletes? Ela tem poderes sem eles? A cena dá a entender que eles dois estão numa missão para investigar alguma anomalia a pedido de Charles Xavier e que foi assim que eles encontraram a Mônica. Então vamos ter em mente que ela, né, a Mônica, agora tá em outro universo na esperança aí de se reencontrar com o resto da equipe. E pelo que a gente já pode supor até agora, a Marvel vai aproveitar essa saga do multiverso sim para introduzir os X-Men
já como equipe, né, mas de outro universo. E ao que tudo indica, o mesmo vai acontecer com o Quarteto Fantástico. Personagens que têm tudo para marcar presença nos grandes futuros projetos que ainda estão por vir. Tô falando de que Deadpool 3 e Vingadores Guerras Secretas, né? Com o ator do Fera retornando aqui nessa cena final, é de se esperar que os X-Men que vamos ver primeiro serão os da Fox, aquela versão clássica do Hugh Jackman nos anos 2000, talvez até mostrados como variantes, e só depois é que então Kevin Feige vai introduzir os novos e definitivos X-Men que vão permanecer na Marvel de fato. Confuso? Eu espero que não, porque eu acredito que vai ser isso mesmo que eles vão fazer. Ao que tudo indica, é isso que eles estão planejando e espero muito que dê certo. Mas também tivemos, no final do filme, né, um super teaser de que dessa vez, ao invés de ser o Nick Fury saindo por aí recrutando os Vingadores, temos Kamala Khan recrutando os jovens Vingadores. O que eu achei fofo, deu pra pegar a referência. E quem foi a primeira pessoa que ela foi recrutar? Kate Bishop, que conhecemos oficialmente, né, na série de Natal do Gavião Arqueiro. É muito bom vê-la de volta, é uma ótima personagem, que essa sim, graças a Deus, foi muito bem recebida. E finalmente tá acontecendo, né? Tanto eu como diversas outras pessoas têm falado há anos que esses personagens estão sendo apresentados para uma hora formarem os Jovens Vingadores. E finalmente tá acontecendo. Talvez eles tenham demorado demais para fazer isso, talvez, eu acho que sim. Mas uma coisa que me preocupa mais é a formação da equipe. Se eles não dosarem essa primeira formação, pelo menos, vai ficar gente pra caramba. Até quantas pessoas vocês acham que dá certo? Se a primeira formação fosse com umas 6, que foi a mesma quantidade dos Vingadores originais, acho que seria ótimo. Mas olha só como tem gente. Temos Miss Marvel, Kate Bishop, Cassie, né, que é a filha do Homem-Formiga, que foi até mencionada na cena, então ela deve ser a próxima a ser recrutada. Temos Riri Williams, a Coração de Ferro, que apareceu em Pantera Negra 2, gostei muito dela. Temos os gêmeos filhos da Wanda, super populares nos quadrinhos, mas que só Deus sabe como vão retornar. Temos também a América Chaves, que apareceu em Doutor Estranho 2, a filha do Thor, o filho do Hulk, que ninguém pediu. Tem muita gente, mano, muita gente. E o que me preocupa é que uma grande parte desses personagens não foram bem recebidos. Então, que chance eles têm ao se juntarem e formarem uma equipe? Será que vai ter um público grande o suficiente para assistir isso, né? Independente de se eles forem pro cinema com um filme ou pro Disney Plus como uma série? Vai ter um público grande mesmo pra assistir isso? Eu espero muito que sim, mas por hora as chances assim não estão muito boas não. Quero ver como vai ser isso, acredito que Kate Bishop irá ser a líder, ou ela ou a Kamala, e tô torcendo demais para que não leve 20 anos para vermos as consequências disso, porque como a gente tem discutido, a Marvel tá expandindo para tantos lados que a espera para uma continuação desses ganchos que eles mesmos dão tá sendo de vários anos, o que é ridículo. E quando chegam, muitas vezes acabam deixando a desejar. Então vamos rezar aí para esse caso ser diferente e eles saberem o que estão fazendo com a formação dessa equipe. Beleza, agora, meu Deus. Agora vamos falar sobre o orçamento e a bilheteria. Olhando aqui os sites Wikipedia e Box Office Mojo, The Marvels custou mais de 220 milhões de dólares para ser feito, o que até para os padrões de Hollywood é um valor altíssimo. E finalizando agora sua primeira semana de estreia, né, um pouquinho mais do que isso, até agora arrecadou mais de 120 milhões de dólares, tendo a bilheteria de abertura mais baixa de toda a história da Marvel. Mais baixa que tipo Homem-Formiga e Eternos. A essa altura do campeonato, é seguro dizer que dificilmente esse filme, mesmo na minha opinião ele sendo melhor, vai chegar perto de bater $1 bilhão, né? Dificilmente isso vai acontecer, que foi o caso do primeiro Capitão Marvel, lá em 2019, que conseguiu fazer isso. Como eu falei, não acho o desastre que estão comentando por aí, já tivemos filmes piores, mas é uma pena que muita gente não vai nem dar uma chance para tirar suas próprias conclusões, né? E não nego que a Marvel tá passando por problemas seríssimos, tá? Espero no episódio de hoje ter deixado isso muito claro, mas esses números realmente são uma pena. Espero que reconheçam os problemas e que tentem voltar a ser o que eram antes, o mais rápido possível, porque tá difícil.
Como eu falei no começo, daqui para 2024, o filme deve entrar no catálogo do Disney Plus, onde está o primeiro Capitão Marvel e todos os outros filmes e séries da saga. Bom, mas no final das contas, The Marvels é um filme sólido que tem diversas falhas, mas não falha em divertir. Consegue entreter, é visualmente bem atraente, o uso dos superpoderes é interessante, ver a diretora explorar os limites da criatividade com os superpoderes entrelaçados foi bem legal e que de forma alguma é a pior coisa que eles já fizeram. Não acredito que seja o caso, até porque é infinitamente, mano, melhor do que Quantumania, que saiu no começo desse ano, que eu achei horroroso. E também é bem melhor, tem uma história bem mais sólida, do que Thor, Amor e Trovão. Acho que as pessoas estão se esquecendo das tragédias que foram esses filmes, como ele trouxe frustrações pesadíssimas, apesar de também terem seus momentos, né? Me deixa triste ver que The Marvels provavelmente nunca vai ter uma chance justa de se mostrar que veio, porque a maioria das pessoas já vão chegar predispostas a odiar, porque é fácil, é conveniente. E só pra deixar claro, tá? Se você aí não curtiu, beleza. Tô falando daquelas pessoas que já estão prontas pra não gostar e saírem por aí falando que é a pior coisa que já existiu. Não gosto de extremismos e é uma pena que, ao que parece, esse filme tá fadado ao fracasso e não acho que merece 1 bilhão de bilheteria, mas é uma aventura bem inocente que, como falei antes, não se leva a sério. Já tivemos produções antes da Marvel que fizeram o mesmo e tenta tirar proveito disso até onde dá, né? Apesar que a história podia ter sido melhor elaborada, gostei do que fizeram com as personagens, gostei de vê-las novamente, né? Formam um ótimo time, um bem legal de se acompanhar. E espero que o futuro de cada uma seja bem planejado, sem pontas soltas, nem mais confusão do que a Marvel já tem, né? Porque tá demais. Mas agora eu queria saber se mais alguém concorda comigo, né? Aos que de fato viram o filme. Realmente merece esse ódio todo? Pra vocês, esse é mesmo o pior filme da Marvel de todos os tempos? Nós tivemos bem uns 30 filmes e é esse o pior? Ou não? Olha que já tivemos bons concorrentes aí, viu? Me conta o que acharam lá no Instagram, @SessãoAs6, ou na caixa de comentários do YouTube mesmo, onde estamos como podcast Sessão às 6. Pessoal, episódios mais longos assim, mais detalhados, normalmente são mais trabalhosos, levam bem mais tempo para serem feitos. Então, se você gostou, por favor, manda para quem você conhece que viu Loki ou que quer trocar uma ideia sobre as Marvels. Qualquer compartilhamento ajuda demais o podcast a alcançar mais pessoas. Se estiver acompanhando pelo YouTube, por favor, deixa seu like, se inscreve no canal para não perder nenhum episódio. Até porque daqui a 15 dias a gente vai falar de outra franquia que voltou com tudo agora nos cinemas. No próximo episódio teremos Jogos Vorazes, tô bem animado para discutir com vocês, então fiquem ligados para mais detalhes. Vou ficando por aqui, se você escutou até o final, poxa, muito obrigado, um beijo enorme e até mais, tchau!